Bem-vindos ao canal da Main Deck. Eu sou o Judeu e hoje a gente vai falar sobre o ICS Lima. Pra quem não viu, nesse final de semana que passou dos dias 11 e 12 de março, aconteceu o ICS Lima, que foi um ICS sul-americano que foi muito grande, foi um ICS realmente muito relevante aqui no formato, e que tiveram vários brasileiros indo muito bem nesse torneio, como por exemplo o Gabriel Nets, que muitos de vocês conhecem, o Chaveirismo, o Felipe da Hora, o Paulo PRJ, que todo mundo aqui conhece. Então eu queria vir aqui mostrar pra vocês as listas inteiras do top 8, assim como mostrar se todos os brasileiros foram bem, pra vocês terem uma noção do que tá acontecendo no formato, né? Vou mostrar aqui e comentar um pouquinho da minha opinião sobre esse torneio, que foi um pouquinho maluco, né? Então vamos começar aqui, sem mais delongas, com a lista do top 32 do Gabriel Nets. O Gabriel Nets, brasileiro, né? Joga pra caralho, jogou de Naturia Runic, que é um deck que tá começando a ficar muito popular, tá sendo um dos decks mais presentes aí no novo formato. Eu já fiz um vídeo sobre esse deck, então se vocês quiserem ver é só pensar aí no canal, que já tem um vídeo explicando tudo isso direitinho. Mas essa aqui foi a lista que o Gabriel Nets usou no torneio. Ele usou 2 Nibiru's, 1 Keelback, 3 Camellia, 1 Sunflower e 3 Moclict dos bichos. Esse Keelback aqui, ele tem uma função dupla. Uma das funções dele é ele ser descartado com as cartas de Runic aqui, principalmente com a Aquahug, né, pra buscar o campo e depois milar um monte de carta pra você lotar o grave de cartas de Runic pro seu campo ser mais forte. Mas ele também funciona como mais ou menos uma hand trap, né, porque quando o oponente descartar uma carta, você pode dar o Keelback. Então se o cara dá, por exemplo, um Long One Sword Soul, você pode dar efeito Keelback, tirar uma das cartas dele e é uma hand trap aí que acaba funcionando, né. Um Foolish Goods. O Foolish Goods, ele pode ou mandar a Sacred Trip, que busca basicamente qualquer carta de Naturia, ou ele também pode mandar uma carta aqui do Runic pra você lotar o seu grave pra Fountain resolver, né. 3 Triple Talents, 3 Blessing, 3 Destruction, 1 Dispelling, 3 Flashing Fire, 3 Fizzing Curses, 1 Golden Droplet, 3 Slumber, 1 Martelinho, 3 Chip e 2 Campos. Isso aqui é um pouquinho maior do que a Engine de Runic, que é o padrão. A Engine de Runic padrão são 17 cartas, que são 18. Então uma engine um pouquinho mais pesada aí de Runic, mas eu achei bem interessante, né? Essa escolha de usar um pouquinho mais de Runic e cortar um pouquinho das techs que o deck normalmente usa, né? E o Extra Deck tem 2 Gary, uma Munin e 2 Hugging. A Munin é a carta aqui pra ganhar o tempo. O Gary, eu gosto muito desse deck, né? O Gary ele tem múltiplas funções. Ele ser nível 4 é muito importante, porque, por exemplo, você pode fazer Barone usando o Coral Dragon mais o Gary, além de ele também te deixar chegar na sua jogada Triple Z, mas eu acho que uma das ações mais legais dele, que é a opção dele mais underrated, é que ele é uma interação pra você dar no cara pra quebrar o campo. Então, com esse deck aqui, uma das formas de quebrar o campo é você indo pra Battle Phase, aí você, ativando carta de Runic pra dar Special, você traz o Gary, bate o Gary morre e ele explode uma carta no campo, que é muito legal, né? Aí uma Barone, um Sheing, que são os níveis 10, que você geralmente vai fazer ou com o Stardust mais a Camellia, ou com o Coral Dragon mais o Gary. Um Barkion e o Naturia Beast para as cartas de Naturia, o Coral Dragon e o Stardust Charge Warrior. Pro Splunzel, o Bagusca, o Exciton, o Dugaris e um Link pra finalizar o Donner, né? Pro side deck aqui, 3 Ash. É interessante ter escolhido isso aqui do side. A Ash é uma carta que é boa nesse formato, mas acho que ela não funciona tão bem quanto todos os decks, né? Ela é muito boa contra o Desper, ela é muito boa contra o Labre, contra o resto acho que ela não é tão boa assim não. 3 da Ghost Sister, que eu acho que o Nets falou no profile dele que não foi tão bom assim não, mas basicamente é outra carta que você não tem, porque esse deck não tem Battle Phase, né? Então os jogos tendem a demorar um pouquinho mais. 3 Kurikara, que é uma deck que apareceu bastante nesse torneio, ficou bastante popular. A Kurikara é muito interessante, principalmente porque ela alta um problema do deck, que é quando o cara comba e faz o Rise Heart protegido com a Lance, né? O cara de Castira. E também isso é muito bom na Mirror, porque se o cara faz Naturia Beast, você pode forçar o Naturia Beast do cara com uma spell de Runic, descer a Kurikara para o Naturia Beast, e na End Phase você rouba a Naturia Beast do cara que fez a Kurikara, né? Porque a Kurikara tem 2 efeitos. Ela entra tributando todos os bichos que já tiverem efeito, e na End Phase pode dar um bicho do grave do oponente e dar Special Summon pro seu campo. E você pode roubar a Naturia Beast do cara que é insana na Mirror, né? Aí um Duster, 3 Evil Match e uma da Grave ou Super Enchanted Organism, que pra quem não quer essa carta aqui, ela é Mystic Mine pra bicho nível 6 ou maior, né? Bicho nível 6 ou maior que foi Special Summonado não pode bater e não pode ativar efeito. O que é interessante é um Floodgate forte aí, principalmente quando você toma o Gimmick Puppet Lock do Desper, né? Aí, o próximo deck que eu vou mostrar pra vocês é o deck do Paulo PRJ, o deck mais fala galera do Brasil, que, como vocês podem ver, é o deck do Paulo, cara, cheio de trap. O Paulo de Castira, a lista dele tem 3 Unicorn, 3 Fenrir, 1 Scarecrow Cash e 3 do Rise Heart. Padrão esse lineup, isso aqui é raro, a gente vai mudando. No máximo que a gente vai ver, às vezes, os caras cortando 1 Rise Heart, jogando só com 2, mas posso jogar com 3. De Hand Trap, ele tá usando 3 Ash, 3 Morner, 3 Veiler e 3 da Imperme. Bastante Hand... Não é tanto Hand Trap quanto a gente tá acostumado a ver no deck do Paulo, mas é bastante Hand Trap. Ele fez um profile mais explicado, se vocês quiserem pesquisar no canal dele, podem ver lá, né? 3 da Castira Papaias, da Casteose, né? 3 Prosperity, 1 Terraforming, 2 do Cosmic Cyclone e 2 Lance. O Cosmic é muito interessante, o Cosmic subiu bastante popularidade nesse torneio, né?
ele é meio que bom contra tudo, né? Ele troca bem contra o Kashtira, ele funciona muito bem contra o Natura Runic. Se o cara não tiver Natura Beast, principalmente, tem uma carta que tá aí, bem posicionada. 3 da Burf, 3 do campo e uma da Big Bang. Interessante que o Paulo não escolheu usar o combo de locar um monte de zona que outras pessoas estão usando, né? Com o Ogre, tentando locar tudo que dá pra fazer. Ele jogou com uma versão um pouquinho mais... um pouquinho mais segura, né? Não vai fazer o combão como um maluco, mas ainda vai poder combar aí o suficiente que precisa. Pra esse deck ele tá usando um Garura, uma Barone, um Ômega. Esse Ômega aqui é muito interessante, porque esse Ômega tem várias formas de você acessar. Você pode fazer ele com, por exemplo, um Fenrir mais uma Veiler, depois que nascer o Fenrir sair jogando. Ou também, a aplicação mais legal do Ômega é que quando você tá em segundo, na Mirror, você pode colocar esse Gama aqui, e daí você força o Rise Heart. Sei lá, você ativa um Terraform e ativa um Prosperity pra abrir carta. Aí o Rise Heart vai ativar seu efeito mandatório pra taxar uma carta, você pode dar Team no Gama, descer o Gama, só que quando você desce o Gama, a sua zona fica cheia, né? Então você não consegue descer os seus Kashtira. Então nessa situação você pode fazer o Ômega, dar efeito Ômega, limpar a sua zona, e daí bala ser jogando de Kashtira, né? 2 Zeus, porque né, esse deck olha o extra e tira um dos Zeus, né? 2 a Rise Heart, um do Dark Army de Dragon, um Diablos, um Dracossack, um Big Eye, 3 do Shangri-La e um do Donner. O extra deck acho que a coisa mais diferente é esse terceiro Shangri-La aqui, mas não é nada muito fora do padrão, a não ser, sei lá, esse Ômega. O side, né, o combo, o Gamma Pack, né, o Gamma e o Driver, que eu acho que é uma engine bem interessante nesse formato, é forte. Quando você vai segundo, você é muito bom contra alguns decks, por exemplo, contra o Sprite, isso aqui é massa. E na Mirror em segundo, acho que também é uma carta que funciona bem, principalmente pra jogar pra cima do lance do cara, né? Que é interessante. Aí, uma Duster, um Cosmic, 2 Enemy Controller e o Barrier. O Enemy Controller, ele é legal nesse deck porque você pode banir o alvo do Rise Heart, roubar a Rise Heart do cara, bater e fazer uns Zeus. O que é uma coisa bem interessante. Então você pode, sei lá, roubar o unicórnio do cara, dar efeito do unicórnio e pegar uma spell pra ser jogando. Então tem essa explicação. É o terceiro Forbidden Lance aqui no side. Aí, pra fechar o side, 3 The Barrier e 3 Magic Deflector. Essa é uma carta que apareceu no formato Zoom um pouco, em 2017. E agora ela voltou. Ela tem feito muito legal que, pelo resto do turno, você nega toda magia de equipamento, campo, contínua ou kickplay que ativar. Então, basicamente, por exemplo, tá jogando contra a Runic, você nega todos os cards do Runic, você nega todos os kickplay e nega o campo do Runic. Tá jogando contra o Kashtira, você vai negar a buff do Kashtira, vai negar geralmente a remoção que ele vai ter, que vai ser o book dele, o Cosmic dele, a lance dele e o campo dele, cara. E então é uma carta que, indo primeiro, funciona bem. Ela também é feito Lingering, então é aquele tipo de carta que você só ativa e ela fica funcionando. Então joga bem em volta de Ively, por exemplo, que é uma carta bem forte. E é bem interessante, e vamos ver se essa carta vai continuar tendo popularidade nesse formato, né? Próximo deck aqui, que eu vou mostrar pra vocês, é o deck do top 8 do André Chaves. André Chaves, ele topou jogando de Flunder Easy. O que é muito curioso, porque a barreira de vento foi banida, né? E ele conseguiu fazer top 8 jogando de Flunder. Com um deck aí bem interessante. Ele tá usando ele tá usando bastante Hand Trap, ele tá usando bastante tech nesse deck, né? Ele tá com 3 Nibiru e 3 Ash das Hand Traps aqui, o que é uma quantidade boa. E pra engine de Flunder, ele tá usando 2 Pinguins, um Raiza, um Apex, 3 do Eglin, um Stri, 3 Robina e um Tucano. Isso aqui é meio standard, nada muito especial pra comentar. 3 do Arit, 3 Prosperity também, standard, um Terraform com os 3 campos, 2 Trust. E essa Trust vai influenciar um pouquinho na decisão de carta que ele vai estar usando aqui no resto do deck, né? Ele tá usando 2 Book of Moon aqui pra contrar o Kashtira, que eu acho que é uma carta boa. 3 da Kickplay, uma da Contínua. 3 Evelyn, uma da Trap e um Harp Feather Storm. Você pode estar se perguntando, pô, esse Harp Feather Storm é meio estranho, né? A resposta é sim, mas nem tanto. Porque já que ele tá usando a Thrush nesse deck, se ele tomar uma Hand Trap, por exemplo, no normal sumo do Eglin, ele toma Ash, ele pode dar a Thrust e setar a Harp Feather Storm, que vai skipar o turno do cara, basicamente, né? O que é muito, muito forte mesmo. Então, combinada com a Thrust, faz sentido esse one-off de Harp Feather Storm. O extra deck dele não importa, mas vamos passar rapidinho. Nits, Zeus, Downer, o Kiki, Nagashi, Fuku, Nightingale, Robin, essa minazinha aqui do Lirlusk, a Goddess, o Shuragi, o Unicórnio, o Codebreaker e o Swordman. Essa carta é interessante porque você pode fazer ele com 2 bichos e ele bate por cima do Bagusca. Só isso que ele faz, basicamente. Uma Fênix, uma Feijit e um Anima. E o side deck dele, pra fechar, são 2 Contact C, 3 Shifters, que agora saiu dos main decks pra ir pro side, porque ele não faz nada contra o Kashtira, que é o principal deck do formato. 2 Ciclones, uma Harp Feather Duster, uma Lightning Storm e uma TTT. Isso tudo aqui meio que vai combar com o Thrush, né? Vai garantir que, tipo, quando você estiver em segundo, você pode só colocar as cartas que você precisa e você buscar elas com o Thrush na hora que você precisar. O que eu acho que faz sentido. 2 Barrier, uma Trap Trick e 2 Harp Feather Storm, né? Isso aqui você vai colocar quando geralmente vai primeiro.
o que vai melhorar muito o seu deck. E, cara, é bizarro porque esse deck não é um deck muito caro, né? Não é um deck muito caro. O que é muito legal de ver um deck que é um pouquinho mais, muito mais budget aí. A única carta que é realmente cara do deck vai ser, sei lá, o Prosperity Arthrust, que eu acho que tem como fazer alguma substituição aí pra quem tá jogando de Flunder, que é uma versão um pouquinho mais barata. Tem como trocar isso aqui, por exemplo, pelo Extravagance, você pode trocar isso aqui por outras techs, por exemplo. O que é interessante, cara. Pô, eu não esperava que o Flunder topar, mano. É bizarro ver um Flunder no top 8. Absolutamente bizarro. Absolutamente bizarro. O próximo deck estranho do top 8 foi esse aqui, cara. O top 8 foi bastante deck bizarro. Foi esse Labirinth com Dragão. Não tem muitas palavras pra descrever isso aqui, né? Começando, ele tá usando a engine do Dragão, né? Então ele tá usando o Dark Magician, o Red Eyes e as 3 Red Eyes Fusion com 3 Dragão aqui no Extra, né? Porque ele tá usando Extravagance. Ele não quer banir esse Dragão. Imagino que ele tenha ganho jogo pra caralho com esse Dragão, cara, que é uma carta muito difícil de altar. Tem muito pouco deck que consegue altar consistentemente o Dragão nesse formato. Então, é uma carta que o Arnold Dadabuck, que topou com ele, viu que tava em alta, falou, pô, mano, eu vou capitalizar nisso, vou usar essa carta que tem pouco deck, tem alt, e vou bem entender com isso e ele conseguiu fazer isso, né? Para as outras cartas, são 3 da Lady Labre, uma da Silver Castle, uma da Lovely, quer dizer, né? 5 pots, 2 Extravagance, 3 Prosperity. Para as traps, são 3 Big Welcome, 2 Compulsory, 3 Barrier, 2 Punishment, 1 Eradicator. Tipo, essas ratios podem parecer um pouquinho estranhas, mas esse é um deck que ele sempre consegue chegar na trap que ele quer, quando ele quer. Porque isso aqui busca literalmente qualquer trap do deck. Se você tiver uma trap, ele busca outra. Então você pode usar esses one-offs aqui, porque você não quer ver o Eradicator sempre. Você quer ver o Eradicator contra matchup específica, situações específicas. Então você pode deixar um Eradicator no deck pra você só setar ele na hora que você quiser. Aí você ativa ele em um jogo quando você precisa. Mas caso você não precisa dele pra ganhar, né? Aí 2 Overwatch, 2 Trap Trick, 3 Welcome Labre, 2 Gozen e 3 Skill Drain, são Floodgates bem fortes nesse formato, né? A Gozen muito forte contra o Kashiro e o Skill Drain não precisa nem falar. E 3 só em Judgment aí no main deck. O S-Deck dele, não precisa comentar muito, mas 3 Dragon, 3 Garura, 3 Nits, 1 Ômega, 1 Zeus, 1 Dingirso e 1 Bucéfalos. Pra quem não conhece o Bucéfalos, o efeito dele, basicamente, que importa é isso aqui. Se esse cara do cemitério, você pode mandar um Beast Warrior ou Indie Beast Monster Fast pro Grave. Então, ele é um bicho 3500 de ataque. Você pode usar na Punishment pra tirar um bicho grande do cara. Aí você pode aproveitar e você tira um valor mandando um Garura pro Grave. Aí o Garura compra uma carta. Então você ganha um plus aí, que é parecido com o plus da Nits, né? Você vai ganhar uma carta mais de vantagem. No caso, a Nits vai tirar uma carta do oponente que no final, em questão de vantagem de carta, dá na mesma, né? O side deck dele é basicamente Cardigan em Second, né? Então tá usando pack de gama aqui, 3 gamas e o Driver. Tá usando 2 Nibiru, 3 Ash, que imagino que seja pra Mirror e pra Branded, 3 Esfera de Ra, que eu não sei quão bom foi pra ele no torneio, porque eu acho que a bola de Ra tá um pouquinho estranha nesse formato, porque tem muito deck jogando em volta disso. O Kashira, que é o deck mais toma, parou de fazer o full combo dele, tá jogando muito mais pra fazer o campo mais conservador possível. Então isso aqui talvez não tenha sido tão bom no torneio, mas ele usou isso aqui de qualquer jeito. E outra coisa interessante é que ele decidiu usar o Heavily Prism de side, que normalmente o pessoal usa de main. Mas eu acho que o Heavily Prism ele acaba tendo muito mais valor quando você começa e seta suas cartas ativa ele. E no segundo ele não faz muita coisa. Então eu acho que essa é uma opção going first pra ele, que é muito interessante. E cara, é muito bizarro ver um side deck que é só bicho, né? Mas todas as cartas boas já estão aqui, né? Todas as cartas que você ia querer de side nesse deck já estão aqui no main. Então geralmente o que você ia querer? O Radicator tá aqui já. A Judgment tá aqui já. Então, as cartas going first já estão aqui. Então ele só falou, pô, vou colocar as cartas going second e o Heavily Prism pra quando eu começar a poder ativar ele e proteger minhas trap, né? O que é bem legal. O próximo deck que eu vou mostrar aqui pra vocês é um deck de um brasileiro que fez top 8, que é o Felipe da Hora, do Rio de Janeiro, que jogou de Naturia Runic também. E uma build um pouquinho diferente da build do Nets, né? Então, a engine dele tá bem... tá standard. Ele tá com a engine padrão do Naturia, né? As Camélias, o Mole, a Sunflower, a Blessing e a Tree, com 19 kickplays de Runic e os dois campos. Mas a grande diferença do deck dele pro Nets é as decks que ele decidiu usar no main deck, que foram as 3 Evil Match, as 3 Ash Blossom e as 3 Kurikard de Vincart no main deck, que ele falou no profile que foi uma merda. Ele falou no profile dele que se fosse o Moki Moki, ele tava mais feliz do que se fosse a Kurikara no main deck dele, né? Então, talvez não usei isso no main deck, mas quão ruim pode ter sido, né? Ele conseguiu chegar aí no top 8 do torneio, com esse deck aí que ele falou que essa carta aqui não tava fazendo muita coisa, o que é bem interessante de ver. O extra deck dele tem 2 Gary, 2 Hugging, uma Munin, um Barkion, uma Naturia Beast, o Standard Charge, o Coral Dragons, 2 nível 10, o Bagusco, Excite, o Lugares e o Donner, igualzinho né, o extra do Nets, né? Literalmente card by card igual, o que é mais ou menos o deck padrão. As cartas obrigatórias desse deck do extra, eu acho que são essas 14 aqui.
Essas 14 aqui eu acho que são as cartas obrigatórias. A Munin é onde pode, talvez, não ser obrigatório, porque eu não sei o quão frequente foi a necessidade de você ir pro tempo e você ter que usar a Munin pra ganhar no tempo, sabe? Mas eu acho que ela é a carta mais cortável desse extra, mas o resto é basicamente 14 cartas que são obrigatórias de usar. E o side deck dele tem 2 Cosmic Cyclone, uma Duster, 3 Contact-C. O Contact-C, ele é muito bom contra o Despia, e ele falou que foi bom no torneio pra ele, só que o Despia hoje tá começando a counterar um pouquinho o Contact-C. Então é uma coisa de ficar de olho se você tá pretendendo entrar no torneio com o Contact-C, que tem out no main deck do Contact-C. Tem uma carta, que é uma fusão de Despia, que é o Springer, que é esse meninão aqui. E você invoca ele usando um Fallen of Albaz e um bicho que foi special summonado esse turno. Tem um out que ele pode usar pra tirar o Contact-C da mesa, tipo, usando uma Branded Head ou uma carta de fusão, né? Aí, continuando, o side deck dele são 3 Ghost Sister, pra ganhar no tempo, 3 da Belly e 3 da Barrier, que acho que é uma das melhores cartas do primeiro do formato, né? A carta mais versátil. E o último deck do top 8, tipo, top 4, foi de outro brasileiro, Michel Veríssimo, que fez top 8 jogando de Plunder Runic, um deck completamente fora do radar, um deck que eu não consigo explicar essas coisas, porque eu não conheço o deck suficientemente. Mas o meu entendimento do grande gameplay do deck é que por conta da engine de Runic você vai comprar muita carta. E esse é um deck que consegue dar cards pro oponente, como por exemplo os Kaijus, ou como por exemplo o token do novo barco, que tem o efeito que você pode dar um token pro oponente, e daí você ativa um Rivalry e ganha o jogo na base do Rivalry. O que é uma estratégia que é muito inteligente. E você fala, pô, mano, qual que é o jeito mais fácil de ganhar o jogo? Eu ganho o jogo ativando uma carta. E é isso que você faz. Você vai lá e ganha o jogo ativando uma carta, o que é muito interessante, né? Então o deck dele tá usando a engine de Kaiju aqui, que usa um Gamaciel, um Radiant e um Kumongus, junto com as 2 Slumbers aqui. O que são... Esse aqui acho que você tá usando ele porque ele é Dark. Você pode dar pro oponente pra invocar o substituto Dark, que é bom. Aí esse aqui é Terra, eu não sei se o tipo dele importa muito, mas enfim. Aí pra engine de Plunder Patrol, ele tá usando 3 do Whitebeard, 2 da Águiazinha aqui, 2 do Redbeard, 2 do Bluebeard e 2 da Menininha. Pra engine de Runic, são as mesmas 17 padrões que você geralmente vai ver nos decks de Runic. Então as 3 Destruction, a mãozinha e o martelinho, as Slumbers, a Freezing Curses, a Flashing Fire e a Chip, e os 2 campos pra fechar. E um campo do Plunder Patrol aqui, porque você precisa do campo em algumas jogadas, né? É uma Plunder Patrol Boot, que muda o atributo de bicho do cara, né? Então pode ajudar a deixar suas cartas um pouquinho mais fortes. E 3 da Rivalry, que é basicamente a principal carta do deck, por conta desse lock que você consegue fazer com o navio dando um token pro oponente, e também com o Kaiju não deixando o cara invocar nada, porque ele tem um inseto na mesa, ou ele tem um Fiend na mesa, ou ele tem um Aqua na mesa, ele não vai ter essas cartas no deck normalmente pra poder invocar, né? O S-Deck deles são 2 duas da fusão do deck, um do Gary, 3 da Hugging, 2 do Synchro, um Coral Dragon, um do Synchro novo, 2 do Chiplon Z e 3 do Link 2, né? Acho que faz sentido, acho que não tem muito mais cartas que eu colocar nesse deck não. Acho que isso aqui é mais ou menos o que você quer mesmo. O side deck dele tem 3 Contact-C, 3 Denkoseca. A Denkoseca é uma deck muito interessante, ela é muito forte contra o Labyrinth. Se dá normal de ser contra o Labyrinth, o cara tem 4 cartas setadas, ele entra em choque. Ele precisa necessariamente ter a Judgment, ou ele vai basicamente perder o jogo. Ele basicamente perde o jogo na hora que você toma essa Denkoseca. Então é uma carta muito interessante, seu deck não depende muito do Normal Summon. É uma carta que vale a pena considerar pra ganhar do Labyrinth. 2 Ghost Sister e uma Muninha aqui de side pra você ganhar no tempo. 3 Dimensional Barrier e 3 Evening Match. Fechando um deck aí muito fora do padrão. Muito fora do padrão, mas muito divertido. Essa é a definição de deck divertido, né? E agora, avançando pra outro deck divertido. Vamos aqui pro top 4, onde eu vou mostrar pra vocês um dos decks do Yu-Gi-Oh!, cara. Salamangreat fez top 4 nesse YCS. Como? Essa é a pergunta, né? Salamangreat Adventure. Então, basicamente, esse deck aqui, qual que é a ideia dele? Você vai tirar muito todas as cartas de Adventure, vai colocar o Renegade na mesa e vai conseguir do ATK muito fácil. Porque, por conta do Access Code Update, esse deck é uma máquina de matar. O Going Second dele, quando você olha o side dele, tá muito bem estourado. Porque o plano dele é, eu vou ativar cards bons, eu vou limpar seu campo e eu vou te matar. Então aqui o side deck desse maluco tem o Pancratops, os Raigekis e o Darkhold, que é basicamente falando, eu vou ativar isso, eu vou limpar o seu campo e eu vou fazer update com Access, ninguém vai me impedir de fazer isso. E pra complementar isso, ele tá usando uma quantidade absurda de gente trap no main, né? Então ele tá usando o Nibiru, o Droll, a Veilra, Ashe e Imperme. O Droll aqui eu acho que é bem interessante, porque você parar o cara
e não deixar ele jogar, permite que sua TK passe de maneira muito mais fácil, né? O que eu acho que é bem interessante. Ele tá usando Engine de Adventure um pouquinho reduzida, então ele tá usando um grifo, 3 Enchantress e um rito só, junto com os 2 bricks, né? Um rito só é curioso, mas você não quer aumentar muito a quantidade de cartas desse deck, senão você vai perder um pouquinho da consistência. Pro Salamangreat tá usando 3 Jaguar, uma Gazelle, 3 Buferlo, um Foxy, 2 do Spin, 3 da Circle e 1 do campo, junto com a engine de Microcoder, usando 3 Microcoder e a Conflict, e também essa Cloud by the Grave aqui, essa Netmining, pra fechar o main deck, né? Main deck sólido no geral, bem interessante. Cara, é muito curioso que esse deck conseguiu topar. É um deck que é muito mais barato de montar. Eu acho que dos decks aqui do top, esse é de longe o deck mais barato. Eu acho que a parte mais cara vai ser, sei lá, esses 2 Access Code aqui que precisa por conta do Diablos e por causa do Unicórnio, né? Mas fora isso, é um deck que é realmente uma faixa de preço muito razoável pra montar. Então esse deck deles são 2 Sunlight Wolf, 2 Bellinks, um Linguribo, desculpa, uma Link Spider, 2 Splash Mage, um Update Jammer, um Hit Soul, um Transcode, 2 Axis, o Mirage Stalio e a Fênix aqui. E o side deck dele tem todos esses blocos que eu falei, né? O Pancratops, os High-Gakes, os Darkhold, o Duster com 3 Twin Twister, as 3 Barrier e as 3 Anti-Spell pra você ir primeiro. Esse deck não tem muito spell, então você pode tirar um valor bom disso. Isso, eu acho, a Anti-Spell eu acho decente contra a maioria dos decks do formato. Ela é muito boa contra o Branded, muito boa contra o Cache. Contra o Naturia Runic, eu acho que ela tem um pouquinho de dificuldade, porque o cara geralmente pode ter uma Kickplay pra tirar Anti-Spell. Então eu não sei se contra isso é a melhor opção, mas é uma carta que no geral vai trocar muito bem com tudo, né? Agora, voltando um pouquinho pra normalidade, o outro deck do top 4 foi isso aqui, cara, Kashtira. É um Kashtira. Kashtira normal. Essa versão aqui, eu não vou passar o card by card, porque é um Kashtira, você também todas as cartas aí, né? Ele tá usando um Ogre e a Preparation, que é um pouquinho diferente, mas tem uma galera, não é tão diferente assim, tem muita gente usando isso. Ele também tá usando 3 Book de Main, que eu acho que é uma carta muito boa nesse formato. Acho que o Book of Moon tá muito bem posicionado agora, porque ele é muito bom contra o combo de Arraiz sozinho. E acho que a principal diferença do deck dele aqui, sei lá, esses Kumonga, é o Kumongs aqui. Outro deck usando Kaiju, que eu acho que é muito legal nesse formato. Eu acho que o Kaiju é muito, muito bom nesse formato mesmo. E ele tá usando o Kumongs especificamente porque ele é nível 7, né? Então, por exemplo, contra um deck que você quer dar o Kaiju, sei lá, o Naturia Runic ou a Mirror Match, você pode dar o Kaiju pra ele. Se você abre conta, você pode dar Special do Kaiju e você tem acesso às plays de nível 7, porque o Kumongs é nível 7, enquanto o Gamacell, que seria nível 8, não funcionaria da mesma forma, né? Aí ele tá usando a Belly, Duster, o Talents, o Cosmic, o Appointer of Red Lotus. Cara, o Appointer eu acho que é uma call muito boa nesse deck. Eu acho que o Appointer é muito forte no Castilho especificamente, porque o efeito dele de você olhar a mão do cara, banir uma carta e ela voltar na próxima de phase, você cancela a parte dela voltar. Porque o seu Arraize vai atachar o que você banir da mão do cara. O que é muito interessante. Porque ao invés de você tirar uma carta problemática e depois ter que lidar com ela, você nunca mais vai ter que lidar. Porque a Raiz vai roubar a carta problemática e acabou o problema dela, mano. E o que é uma tech bem interessante, que eu vi mais de um Kashtira usando. Então, por exemplo, Rafael Nevin também topou o torneio com a Pointer de main deck. E agora, vamos pro deck do segundo lugar. O segundo lugar, ele jogou de Sprite Adventure 50 cartas. Uma lista maluca de Sprite Adventure. Maluca, 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 maluca. Então vamos passar aqui o card by card. São 3 Nibiru, 1 Grifo, 3 Enchantress, 3 Ash, 1 Pixies. O Pix é aquela carta que é engraçadinha quando funciona, mas não é necessariamente a carta mais óptima do mundo, mesmo sendo uma carta em espaço muito especial no meu coração. Eu gosto muito do Pixies, mas é curioso que ele conseguiu bem com essa carta aqui, que é considerada por muitos uma carta que não é tão boa assim. 3 Jet, 1 Red, 3 Blue, 1 Carrot, 3 Swap Frog, pra você poder fazer aqui o Toad. Ele tá usando o combinho do Bujin, que é a Kashima, né? 3 Nimble Angler, que você quer 3 Angler porque você tem um descarte a mais pra essa Faithful Adventure, né? 3 Beaver, 2 Capshell. Isso aqui é curioso, eu não sei o como foi pra ele. E não sei porque ele escolheu usar o Capshell no lugar da Hyperia. Eu acho que talvez usar 1 em 1 seria o ideal do que usar, tipo, sabe, 2 bichos específicos, assim. Até porque eu acho que a Hyperia é melhor. A Hyperia eu acho que é melhor no geral, porque ela só entra na mesa e dá um draw imediatamente. Enquanto o Capshell você precisa tirar ele da mesa pra dar o draw, que é um pouquinho estranho. Mas pra ele deu certo, né? Então quem sou eu pra falar alguma coisa? 3 Veilers, o Foolish Burial, que tem a função de ou mandar Enchantress ou Angler pro Grave. 3 Ritos, os 3 Book of Eclipse. A Smashers, 3 Starter, os 2 Bricks do Adventure Token, 3 Impermanence e a Double Cross aqui pra fechar o main deck. O extra deck já é um pouquinho mais padrão, acho que não tem nada muito fora do comum aqui. 2 Eus, a Downerd, o Toad, o Onibimaru, 2 do Gigantic, 1 de Jin, 1 do Mosquito, 1 Avramax, uma Fênix, 1 Bujink, a Hashima, 2 Spring e a IP pra fechar o extra. Bem padrão, nada de muito especial, nada que eu possa olhar e falar, uau, mudou a história do jogo pra sempre.
O side deck dele tem 3 bichos, né? 2 Magnamute e um 2 Wurm. Eu não sei como bom foram os bichos pra ele no torneio, talvez não tenha sido tão bom assim, porque eu não acho que esses bichos estão muito bem posicionados. Eu acho que eles só fazem alguma coisa contra o Branded. E o que eles fazem contra o Branded, eu não acho que é nem tão bom assim. Então, nem sempre que você vai bem no torneio que você fica satisfeito com as suas escolhas. Então, isso seria uma coisa que eu estou curioso pra saber se ele gostou realmente. Mas é um pouquinho diferente isso aqui, e talvez não tenha sido a carta que ele mais gostou do side deck dele, né? Um Red Resonator pro tempo, 3 Lightning Storm, 3 Evilly Match, 3 Dimensional Barrier e 2 Unint Nightmare. Essa é uma carta muito interessante, você pode pagar 1000 de vida, dá numa Spell Trap que tá face up no campo e destrói, e você pode usar esse efeito uma vez por chain. Basicamente, contra o Runic, isso aqui é muito forte, porque você tira o campo e o cara não vai ter como proteger com a Hugging, porque ele não tem infinitas Huggings pra proteger o campo infinitas vezes, né? Isso aqui pode destruir até 8 vezes o campo. Porque você pode pagar a sua vida inteira pra destruir, né? Basicamente. Então é uma carta interessante que talvez aí o pessoal comece a usar contra o Runic, e é uma carta que eu não acho ruim, não. E o deck do primeiro lugar foi, bizarramente, outro Sprite. E um Sprite muito diferente esse. Esse é um Sprite que tem algumas coisas que são bizarras, que eu vou tentar fazer o melhor aqui pra explicar pra vocês. Mas é um Sprite de Venture. Ele tá usando 2 Rito de Engine de Adventure com 3 Enchantress, o Grifo e os 2 Bricks, né? Junto, obviamente, com o Foolish. Mas eu acho que a principal diferença desse deck aqui tá em algumas escolhas dele. Como, por exemplo, ele tá usando um só prog e um dupe, um textudo no main. Que eu... Se eu falasse que eu sei o motivo desse textudo, eu ia estar mentindo. Se eu falasse que eu entendo esse textudo, eu ia estar mentindo pra vocês. Não tenho a menor ideia do que esse textudo tá aqui. Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Mesmo com Mannequin Cat. Porque assim, você passa com Mannequin Cat contra que deck? Que deck vai invocar um bicho água pra você dar o textudo? O Sprite tem o Swap Frog, mas contra isso é ruim. O Kashira nem bicho água tem que usa. Tem, sei lá. O Kashira tem o Tirkashi. Mas nem usa aqui no deck. Tem o Ogre. Que tem lista que usa, mas não é toda lista que usa. Então é muito estranho. Esse textudo aqui é muito estranho. Esse duplo também é um pouquinho estranho, um pouquinho suspeito. Talvez tenha dado certo pra ele. O resto do deck dele são as techs, né? Então tem a Talents, as 2 Talents aqui, uma de cada. 3 Ash, 3 Evil e 3 Imperme. E eu vou pular aqui pro esse deck dele pra última carta, tá usando Reprodox. Então se você olhou pra esse One-Off Swap Prog e perguntou, pô, como que ele invoca o Toad? Ele coloca o Swap Prog na mesa, ele faz o Reprodox, invoca um bicho na seta Reprodox, declara Aqua e faz o Toad com o outro, faz o Toad com tipo um Sprite e o Swap Frog. O que é muito diferente. E com certeza deve ter pego muita gente desprevenido. Reprodox não parece uma carta horrível. Porque você pode usar ele pra fazer isso e depois ele vira o Gigante, né? Porque o Gigante que requer qualquer Link 2 do jogo, porque essa carta é completamente absurda, né? Aí o resto desse deck dele são os 2 Eus, a Downerd, o Toad e o Mannequin Cat, que tá aqui pra trazer esse textudo em alguma situação que só Deus sabe. O Animimaro, 2 Gigantic Sprite, um Mosquito, uma Fênix, um Dark, um Cerberus, os 2 Springs e o Reprodox. E fechando aqui o side deck dele, que eu acho que é onde tem um valor muito grande no deck, tem 3 Nibiru, um Jinzo. Esse Jinzo, eu gostei muito desse Jinzo, ele é muito forte contra o Labre. Muito forte contra o Labre. Você faz Mariquete contra o Labre e dá Special Summon de qualquer coisa, você traz o Jinzo e acabou pro cara. Acabou pro cara. Um Red Resonator pro tempo, uma Duster, um Book of Moon. Não entendi porque um One-Off de Book of Moon, mas beleza, devia ter um espaço sobrando, ele colocou o One-Off aqui. 3 Twin Twister, 2 Barrier, 2 Eradicator e um Trap Trick pra fechar o deck do campeão de YCS. Mas tô curioso pra saber a opinião de vocês. Vocês acharam esses decks bons, ruins, bem montados, mal montados? que eu achei esses decks curiosos, no mínimo. No mínimo achei curiosos, mas quem sou eu pra falar alguma coisa? Eles estão lá no top do YCS e eu só tô aqui dando minha opinião nos decks, né? Mas eu quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários, obrigado por assistir como sempre. Eu vejo vocês numa próxima, tamo junto, valeu, falou e é nóis. Tchau, fui.